Vamos mergulhar de cabeça numa das histórias mais impactantes de todos os tempos, mas com um olhar diferente, não como literatura antiga, e sim como talvez o primeiro thriller psicológico da história. Essa frase, ela é pesada, né? É basicamente a conclusão de Édipo Rei, a obra-prima de Sófocles. E nesta análise, a gente vai justamente desvendar a investigação, quase uma história de detetive que leva a essa conclusão tão trágica. A nossa história começa na cidade de Tebas. E olha, o clima lá não é nada bom. A cidade está sendo consumida por um terror que ninguém consegue ver, ninguém consegue explicar. A cidade está literalmente morrendo. A vida parece ter parado. E no meio desse caos, o povo, desesperado, recorre à sua única esperança: o rei Édipo. Um líder confiante, respeitado e que todos admiram. E o Édipo, bom, ele não é do tipo que fica parado esperando. Ele é um homem de ação. Ele já tinha se adiantado e mandado consultar os deuses. A resposta do oráculo é direta e assustadora. Existe um assassino vivendo entre eles, e enquanto ele não for punido, a cidade vai continuar sofrendo. Então, Édipo sobe perante o povo e faz um juramento solene. Ele promete resolver esse crime, iniciar uma investigação e expurgar o culpado. E mais, ele lança uma maldição terrível sobre o assassino. O que ele não imagina, e essa grande ironia trágica da peça, é que ele está amaldiçoando a si mesmo, selando o próprio destino. E assim começa a investigação. Só que a primeira pista, a primeira grande revelação, vem de uma fonte que Édipo simplesmente se recusa a acreditar. Édipo convoca ninguém menos que Tiresias, o famoso vidente cego, conhecido por sua sabedoria. A expectativa de Édipo era conseguir uma resposta rápida, um nome e resolver logo o problema. O que acontece nesse encontro é genial. Pensa só na ironia. Édipo, o homem que tem a visão física, está completamente cego para a verdade, enquanto Tiresias, o cego, enxerga tudo com clareza. Quando o profeta revela que o assassino é o próprio Édipo, ele reage com fúria. Acusa Tiresias de traição, de fazer parte de um complô para tomar o seu trono. Vendo o estado do marido, sua esposa, Jocasta, tenta acalmar os ânimos. Ela chega com um argumento que parece lógico. Calma, querido, essas profecias nem sempre se cumprem. E para provar, ela conta uma história do passado. Ela relembra que seu ex-marido, o rei Laio, também recebeu uma profecia de que morreria pelas mãos do filho. Mas, segundo ela, isso era impossível, afinal o bebê foi abandonado para morrer numa montanha logo que nasceu, e Laio acabou sendo morto por um grupo de ladrões numa encruzilhada. Viu só? A profecia falhou. Mas esse pequeno detalhe, a palavra encruzilhada, que era para trazer alívio, causa exatamente o efeito contrário. Ela acende um alarme na mente de Édipo. Desperta uma memória antiga e violenta de um confronto que ele teve anos atrás, justamente numa encruzilhada. A partir desse momento, a investigação muda completamente de rumo. Deixa de ser uma caça a um criminoso e se torna uma busca interna. E é aí que um mensageiro chega de Corinto com a notícia que vai, de vez, virar tudo de cabeça para baixo. O curioso é que o mensageiro chega achando que está trazendo boas notícias. Ele vem contar que Políbo, o rei que Édipo acreditava ser seu pai, morreu de causas naturais. Com isso, Édipo não precisaria mais temer a profecia de que mataria o pai. E para tranquilizá-lo ainda mais, o mensageiro revela o segredo. Édipo não era filho biológico deles. Ele foi adotado. E pronto. Ali, o chão se abre. A pergunta que movia tudo não é mais quem matou o Laio. A obsessão que consome Édipo, a única pergunta que importa agora é quem sou eu. Jocasta, nesse ponto, já entendeu tudo. Ela conecta as peças e enxerga o abismo que os espera. Desesperada, ela implora para que Édipo pare, para que abandone a busca. Mas é tarde demais. O orgulho dele, a necessidade de saber a verdade a qualquer custo, é muito mais forte. O golpe de misericórdia vem com a chegada de um velho pastor de Tebas. É o homem que recebeu a ordem de abandonar o bebê anos atrás, mas que, por piedade, o entregou ao mensageiro de Corinto. Pressionado, ele confessa tudo. E naquele instante, a verdade completa, terrível e devastadora é revelada. Com a verdade exposta, o que se segue é o colapso. As consequências são imediatas e brutais. Um retrato do que acontece quando uma mente é forçada a encarar um horror que não consegue suportar.
Jocasta não aguenta o peso da verdade e tira a própria vida. Édipo, ao encontrá-la, toma uma decisão ainda mais terrível. Ele arranca os broches do vestido dela e vaza os próprios olhos. A lógica dele é assustadora. Se ele não suporta mais ver o mundo que criou, se não aguenta olhar para os filhos, para o povo, para si mesmo, então ele prefere a escuridão. No centro de toda essa tragédia está um conceito grego fundamental, a híbris. É o orgulho desmedido, a arrogância de um herói que confia tanto em sua própria inteligência que acredita poder desafiar os deuses, o destino. A busca implacável de Édipo pela verdade foi movida por essa híbris, por essa recusa em aceitar que existiam limites que ele não podia ultrapassar. E o que essa história nos ensina, afinal? A peça deixa algumas mensagens bem fortes, de que talvez existam forças maiores, como o destino, que simplesmente não podemos controlar. De que a verdade que tanto buscamos pode ser uma arma de dois gumes, capaz de destruir e não apenas libertar. E talvez o mais duro de tudo, o nosso maior inimigo pode ser o nosso próprio orgulho. No fim, a peça nos deixa com essa pergunta, uma questão que atravessa milênios e continua tão inquietante hoje quanto era na Grécia Antiga.